palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus, o amor da Virgem Maria, esteja com cada um de vocês. Palavras de esperança, eu sou João Batista, e é com muita alegria que vem até você nessa manhã, para juntos nos colocar na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura que vamos meditar hoje é Atos dos Apóstolos 14, versículos de 8 a 20. E aqui hoje eu trago um questionamento para a gente refletir. Fazer o bem e ser perseguido. Estamos preparados? Estamos preparados? Será que nós realmente estamos preparados para um desafio desse tamanho? Fazer o bem, fazer as coisas certas, fazer aquilo que é bom, que é justo, e ser perseguido por isso, eu acho que nós não estamos preparados para isso tudo, não. Sabe por quê? Na maioria das vezes, quando a gente faz o bem, a gente quer pelo menos um obrigado em troca. Agora imagina fazer o bem e receber o mal como resposta. Meu Deus, Senhor, dai-nos o Teu Espírito Santo, para que possamos trabalhar essa grande graça em nosso coração. Fazer o bem, buscar o bem, viver o bem, independente do que os outros pensem, falem ou façam contra nós. Dai-nos essa graça. Esse tema de hoje, a leitura de hoje, ela é desafiadora. Preste atenção, vamos à leitura. Em Listra, vivia um homem aleijado das pernas, coxo de nascença, que nunca tinha andado. Sentado, ele ouvia Paulo pregar. Este, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. Ele deu um salto e pôs-se a andar. Vendo a multidão que Paulo fizera, levantou a voz, gritando em língua licaônica: deuses em figura de homens baixaram a nós. Chamavam a Barnabé Zeus e a Paulo Hermes, porque era este quem dirigia a palavra. Um sacerdote de Zeus, Propólios, trouxe para as portas touros ornados de grinaldas, querendo, de acordo com todo o povo, sacrificar-lhes. Mas os apóstolos Barnabé e Paulo, ao perceberem isso, rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão. Homens, clamavam eles, por que fazeis isso? Também nós somos homens da mesma condição que vós, e pregamos justamente para que vos convertais das coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Ele permitiu nos tempos passados que todas as nações seguissem os seus caminhos. Contudo, nunca deixou de dar testemunho de si mesmo por seus benefícios, dando-vos do céu as chuvas e os tempos férteis, concedendo abundantemente alimento e enchendo os vossos corações de alegria. Apesar dessas palavras, não foi sem dificuldade que contiveram a multidão de sacrificar a eles. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio que persuadiram a multidão, apedrejaram Paulo e, dando-o por morto, arrastaram-no para fora da cidade. Os discípulos o rodearam. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmão, irmã, você conseguiu entender essa leitura? O que ela traz para nós? Olha que coisa extraordinária. Paulo e Barnabé estavam em uma cidade chamada Listra. E ali eles perceberam um homem que estava aleijado, era aleijado das pernas, ele era coxo de nascença. Ele nunca tinha andado.
Sentado, aquele homem ouvia Paulo pregar a palavra. E Paulo então fixou naquele homem os olhos, e vendo que aquele homem tinha uma fé para ser curado, Paulo então disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. Aquele homem deu um salto e pôs-se a andar. Então, aconteceu ali, pelo poder da palavra, pela fé daquele homem, um milagre extraordinário. Um homem que era paralítico, de nascença, ele nunca tinha andado, ele era coxo. E de repente aquele homem, atento na pregação que Paulo fazia, Paulo percebe a sede, porque nós que somos pregadores, quando a gente está à frente, a gente consegue facilmente detectar quem está muito atento à pregação que a gente faz. Isso é fato. Então Paulo percebe que aquele homem tinha fé suficiente para aquilo que Paulo iria dizer naquele momento. Paulo então ordena aquele homem que ele se levante, é claro que tudo isso em nome de Jesus. E aquele homem se levantou e ele deu um grande salto e pôs-se a andar, e com certeza foi um momento de muito júbilo. E a palavra fala que a multidão, vendo a multidão que Paulo fez, levantou a voz gritando em língua licaônica, só porque aí eles começaram a entender a coisa errada. Deuses em figura de homens baixaram a nós. Aquele povo achou que Paulo e Barnabé, ou melhor, chamaram Paulo e Barnabé de deuses, porque tinham realizado aquele milagre. E já queriam logo sacrificar, porque o sacrifício de animais para aquele povo naquela época era algo muito comum, para perdoar os pecados, como oferta, então holocaustos, né? Então tudo isso era oferendas, tudo isso era feito com sacrifício de animais. Então, logo após ter dito isso, idolatrando Paulo, idolatrando Barnabé, trouxeram animais, trouxeram touros para serem sacrificados. Mas os apóstolos Barnabé e Paulo, ao perceberem isso, rasgaram as suas vestes no sentido de: não é isso, arrependimento, de dizer, não, nós não somos nada, rasgar-se no sentido de reconhecer o nada que eles e cada um de nós somos diante da grandeza de Deus. Então eles rasgaram as vestes e saltaram no meio da multidão, e começaram a dizer: homens, por que fazeis isso? Porque nós também somos homens na mesma condição que vocês. E nós estamos aqui pregando justamente para que vocês se convertam das coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Então Paulo continua a pregação dizendo: olha, o nosso intuito de pregar para vocês é justamente esse, para que vocês abandonem essas idolatrias, para que vocês abandonem o erro que vocês estão, o pecado que vocês estão, e mudem de vida. A pregação que nós fizemos, esse fato extraordinário desse homem começar a andar, ele aconteceu para que vocês se convertam, não é para nos idolatrar. Acredito eu que a conversa de Paulo e de Barnabé com aquele povo foi por aí o teor da conversa. Porque a palavra vai dizer: olha, o Senhor até permitiu nos tempos passados que todas as nações seguissem os seus caminhos. Contudo, nunca deixou de dar testemunho de si mesmo, por seus benefícios, dando-vos dos céus as chuvas, os tempos férteis, concedendo abundante alimento e enchendo os vossos corações de alegria. Ou seja, povo, Deus nunca deixou faltar nada para vocês. E vocês, com esses rituais humanos, com esse olhar humano, voltem a olhar para o Deus que está acima de todas as coisas. O que é idolatria? Colocar coisas, objetos no lugar de Deus. Agora, amados, prestem atenção. Apesar dessas palavras, vou mudar o jeito de entender, né? Foi com muita dificuldade que eles conseguiram conter a multidão para que não sacrificasse os animais, mas para que entendessem que o que Deus queria não era aquilo, Deus queria o coração, Deus queria a conversão. Aí nós lembramos de Jesus: eu quero a misericórdia e não o sacrifício.
Claro que aí tem um outro contexto ainda mais rico por trás de tudo isso. Mas só para você entender, Deus quer de nós uma resposta diferente. Eu sacrifico animais, mas eu não mudo de atitude? Que sentido tem isso? É isso que a palavra está nos chamando a refletir. Não adianta fazer o sacrifício externo se dentro de mim eu não mudo. É o mesmo caso de pessoas que às vezes não vão à igreja, não ajudam ninguém, não fazem caridade, não fazem o bem, e uma vez por ano vai fazer uma peregrinação. E como eu já ouvi uma vez uma pessoa dizer, pronto, minha parte com Deus esse ano eu já fiz. Misericórdia! Deus não quer isso não, gente. Deus quer de nós um coração sincero. Por que nós vivemos em comunidade? Porque nós precisamos. Solidão, isolamento, isso é ruim demais. Quando nós vivemos em comunidade, uns rezam pelos outros, uns cuidam dos outros, é para isso que existe comunidade. É muito fácil, quer dizer que eu faço uma peregrinação uma vez por ano, que na verdade para muitos é só um passeio e a minha parte para com Deus eu cumpri? Não, que isso? Deus merece muito mais do que isso. Deus merece muito mais do que isso. Então Paulo e Barnabé exortam esse povo e fazem ali com certeza uma correção dura. A vida do jeito que vocês estão vivendo está errado. É uma vida só de rituais externos, que não tem uma mudança de dentro para fora. E nós lembramos mais uma vez de Jesus, que às vezes vai chamar ali os doutores da lei, os mestres da lei, de sepulcro caiados. Por fora está uma beleza, por dentro está tudo podre. Nós não podemos viver nossa fé dessa forma, minha gente. Nós precisamos viver uma fé que nos leva, que a palavra de Deus nos convence e nos converta. Por que desse título hoje, fazer o bem e ser perseguido? Estamos preparados? Porque Paulo e Barnabé fizeram bem para aquele homem. Aquele homem era um deficiente de nascença. Ele nasceu e não andava. E pela fé dele, e pelo poder da palavra que era pregado, pelo nome de Jesus, Paulo ordena e aquele homem se levanta. Aí as pessoas confundiram e queriam fazer um monte de ritual para outros deuses, ou porque achavam que Barnabé e Paulo eram deuses. E eles rasgam as vestes e eles chamam eles à conversão e dizem, não é isso, vocês estão entendendo a coisa errada. Deus quer de nós um coração convertido. Deus é Deus e Ele cuida de nós. Vocês viram que Ele mandou as chuvas, Ele mandou os alimentos, Ele encheu o coração de vocês de alegria. Agora encha o coração de Deus de alegria também, convertendo, mudando de atitude, tendo uma postura diferente diante da presença de Deus. Agora olha o que diz o finalzinho da leitura. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio. Lembra? Icônio era na leitura de ontem, Atos 14, de 1 a 6. Vieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio. Antioquia é o da leitura anterior aí, no capítulo 13. Então tinha ali alguns judeus que estavam lá naquela, com certeza, seguindo eles para persegui-los, matá-los, sei lá, fazer o quê, né? Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia, de Icônio, que persuadiram a multidão. Para fazer o quê? Apedrejar Paulo. Apedrejaram Paulo e, dando ele por morto, arrastaram ele para fora da cidade. Os discípulos o rodearam. Ele se levantou e entrou na cidade. O que aconteceu? Ele ficou com raiva? Ele parou de seguir a Deus? Não. No dia seguinte ele partiu com Barnabé para Derbe. E aí depois nós vamos continuar a leitura amanhã, sexta-feira. Nessa quinta-feira, meu irmão, minha irmã, de adoração, nós estamos dispostos, nós estamos preparados para fazer o bem e receber pedradas como pagamento? E aí? Pronto? Você está prontinho para esse desafio? Essa palavra é principalmente para você que fica fazendo as coisas para Deus, querendo receber tapinha nas costas. Essa palavra é para você que está aí me ouvindo e que fica fazendo as coisas com luxinho para receber parabéns, muito lindo, que coisa fofa, nossa, sabe? Para com isso. Amadurece na sua fé, porque o cristão recebe o pagamento todo dia, a cruz.
Queremos seguir Jesus? Abracemos a cruz. Estamos preparados, irmãos? Quem está imaginando que servir a Cristo, seguir a Cristo, é só oba-oba, festa e aleluia e glória a Deus? Cuidado para não fazer o mesmo que aconteceu com Paulo, cair do cavalo, hein? Para seguir a Deus é preciso uma decisão muito convicta no coração. Nós não podemos servir a Deus esperando elogios. Não podemos servir a Deus esperando os parabéns, a gratidão. Por quê? Porque nós não estamos fazendo para agradar homens. Nós estamos fazendo para agradar o coração de Deus. E muitas das vezes, quando fazemos para agradar o coração de Deus, na maioria das vezes nós desagradamos os homens. Então eu queria convidar você hoje a essa profunda reflexão. Faça o bem. Mesmo que quando você fizer esse bem, você seja olhado de um jeito diferente, você seja às vezes perseguido, as pessoas vão fugir da sua presença. E muitas das vezes aquele que faz a vontade de Deus termina sozinho. Por quê? Porque nem todos vão compreender aquilo que ele está fazendo, por que ele está fazendo. Vocês prestaram atenção? Paulo foi tido como morto a pedradas. Depois dele fazer o bem, depois dele catequizar, depois dele dizer para o povo, para com esses ofertórios vãos, ofertem a vida de vocês a Deus, convertam-se a Deus. Além dele curar um homem, devolver os passos a um homem que nunca tinha andado, dar os passos, com a graça de Deus, e levou palavras de conversão àqueles homens que ali estavam. O que ele recebeu como prêmio? Pedradas. Qual que foi a atitude dele no outro dia? Depois do dia que ele foi encontrado, que ele foi achado quase como morto, ele se levantou e foi para Derbe. Fazer o quê? Você já sabe o que ele foi fazer. Ele foi continuar a missão dele. Nós observamos que às vezes tem muita gente servindo a Deus que é muito luxento. Eu também não vou fazer isso mais para Deus, não, na igreja, não, porque eu faço, os outros falam e os outros olham para mim. Porque não sei. Irmão, para com isso, amadurece. Nós precisamos tomar uma atitude em nossa vida. Se você fizer e for elogiado, eleve a Deus o louvor. Se você fizer e for criticado, toma posse disso para você e faça melhor da outra vez. Nós não podemos ter o medo de fazer para criticado. Não, pelo contrário, nós precisamos fazer para Deus e tomar a atitude de verdadeiramente receber de Deus o que Ele tem especialmente para nós. Porque os homens, por mais que queiram nos oferecer alguma coisa, vão ter muito pouco para nos oferecer. O que nós queremos receber como prêmio é o céu, é a eternidade. É a vida eterna. Pelo menos eu sou isso que eu quero. Você é também? Porque esse é o desejo do meu coração. Receber de Deus a vida eterna. Receber de Deus as graças. Receber de Deus as vitórias. Fazer o bem, ser perseguido. Nós estamos preparados para esse desafio? Pai de bondade, no nome de Jesus, nós nos colocamos na sua presença, reconhecendo o seu tudo e o nosso nada, reconhecendo a tua grandeza e a nossa pequenez. Dai-nos a graça, Senhor, da humildade e de não fazer nada para o Senhor querendo nada em troca, mas de fazer por amor, por doação, por entrega, por um total desprendimento, que eu possa fazer a tua vontade, que eu possa alegrar o teu coração, porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, em meio a tantos desafios, a tantas batalhas e lutas, o Senhor tem mostrado e manifestado o poder do seu agir e do teu Espírito Santo em nosso favor. Diante do Senhor, eu coloco todas as vezes que eu quis me exaltar, que eu achei ser alguém melhor do que o outro, maior do que o outro. Eu não sou nada. Quem és tu, quem é tudo, és o Senhor. Então, diante do Senhor, louvor, honra, glória e adoração. Perdão pelos meus pecados, pelos meus erros e minhas faltas. E obrigado
por essa palavra que veio me exortar, me corrigir e trabalhar em meu coração nesse dia de hoje. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Que o Senhor derrame sobre nós tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.